Existe um pecado que o diabo ama quando você comete, porque ele sabe que isso pode destruir sua conexão com Deus sem que você perceba. Esse pecado pode começar pequeno, quase despercebido, um hábito, um pensamento, uma escolha que parece inofensiva. Mas é assim que o diabo age, ele te prende aos poucos, silenciosamente, até que você esteja tão distante de Deus que não sabe mais como voltar. Hoje eu vou revelar qual é esse pecado, porque ele é tão perigoso, e como você pode identificar os sinais antes que seja tarde. Muitas pessoas só percebem quando já estão presas, mas você não precisa ser uma delas. E atenção, o último ponto que eu vou revelar é tão assustador que pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo espiritual. Você vai entender como o diabo usa essa armadilha para manter as pessoas longe de Deus, e mais importante, como se libertar disso. Então, antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai encontrar as respostas que podem transformar sua vida espiritual. Agora se prepare, porque o que você vai ouvir hoje pode abrir seus olhos como nunca antes. Tem certos pecados que parecem pequenos, mas têm o poder de destruir silenciosamente tudo ao redor. É como um veneno escondido. Um exemplo claro é quando alguém se deixa levar por desejos descontrolados, como a pornografia e as fantasias proibidas. O inimigo sabe exatamente como usar isso para cortar a conexão da pessoa com Deus. Ele não precisa fazer alarde, só precisa plantar a semente. Depois que ela cresce, a própria pessoa sente vergonha e se afasta ainda mais. E quanto mais distante, mais fácil é para o inimigo agir. Mas o que ele realmente quer ao te manter preso nesse pecado? Fique até o final e você vai entender. Muitos acreditam que conseguem controlar esses desejos, mas não é bem assim. Começa devagar, parecendo inofensivo, mas logo vira uma bola de neve. A mente vai pedindo mais. O prazer momentâneo é como um prêmio, liberando aquela dopamina que dá a sensação de felicidade. Só que quanto mais a pessoa consome, mais o cérebro exige. O que antes era suficiente, agora não é mais. E assim o ciclo de dependência começa, transformando algo que parecia diversão em um vício. Você já se sentiu preso a algo que parecia pequeno no início, mas depois tomou o controle de tudo? Esse é o ponto onde o inimigo quer chegar. Quando isso acontece, a alma entra em cativeiro. Você pode até pensar, como algo tão comum pode prender tanto alguém? A verdade é que a prisão não está nas correntes visíveis, mas nas invisíveis. A dopamina, que antes trazia alegria, passa a exigir doses cada vez maiores. A pessoa fica ansiosa, sem controle, buscando sempre mais, mas nunca se sente satisfeita de verdade. É uma corrida sem fim, onde o prêmio é apenas mais vazio. E se esse vazio não for o fim, mas um sinal de que existe um caminho de volta? Vamos descobrir. Com o tempo isso não afeta só o relacionamento com Deus, mas também as relações humanas. A vergonha começa a tomar conta. A pessoa se isola emocionalmente, evitando falar do problema ou pedir ajuda. Sente que se confessar, será julgada. Isso cria um muro entre ela e a comunidade, entre ela e a própria família. E quando o isolamento se instala, é como se o inimigo sussurrasse: viu? Ninguém vai te entender. Continue assim. Mas o que o inimigo mais teme não é a sua vergonha, é o momento em que você decide lutar. Existe um poder transformador na confissão. Quando a pessoa reconhece seu erro e tem coragem de falar sobre ele, algo incrível acontece. Não é fraqueza admitir uma luta, pelo contrário, é um ato de força. Deus não rejeita quem se arrepende de verdade. Confessar traz luz onde antes havia escuridão. É como abrir uma janela em um quarto abafado. Você respira de novo, sente o peso saindo dos ombros. Essa é a porta de entrada para a restauração. E se você pudesse experimentar esse alívio hoje? O que está te impedindo? A luta não termina com a confissão, mas ela é o primeiro passo. Existem ferramentas espirituais que ajudam a manter o caminho da restauração. A Bíblia ensina verdades que trazem clareza quando tudo parece confuso. A comunidade de fé é o suporte que mantém a pessoa firme. E o controle dos pensamentos é como um escudo, impedindo que o inimigo tenha espaço para atacar de novo. Cada uma dessas ferramentas é como uma peça de armadura, necessária para vencer essa batalha. Mas como exatamente usar essas ferramentas no dia a dia? Continue comigo. O pecado sexual, especialmente o vício na pornografia, afeta milhões de pessoas, inclusive aquelas dentro das igrejas. Muitas vezes, é um problema silencioso. Mas os números falam por si. Estima-se que 68% dos homens cristãos lutam contra isso. Isso prova que o inimigo não escolhe apenas quem está distante de Deus.
Ele também mira aqueles que querem viver de acordo com a fé. Isso mostra como esse pecado não é algo isolado. É uma armadilha comum, bem estruturada, que captura corações e mentes sem que muitos percebam. Mas se Deus nos ama tanto, por que Ele permite essa luta? Há uma resposta poderosa. Agora, o que torna isso tão forte? A ciência tem uma explicação que complementa o que a Bíblia já ensina. Estudos mostram que o consumo constante de conteúdo pornográfico altera os circuitos do cérebro. O que isso significa? O cérebro começa a funcionar de forma diferente, criando padrões de comportamento que são difíceis de quebrar. A dopamina, aquele hormônio da felicidade, passa a ser liberada de forma exagerada, mas a longo prazo, isso causa desequilíbrio. A pessoa se torna emocionalmente instável, buscando alívio imediato, mas nunca encontrando satisfação duradoura. E é exatamente aí que o inimigo age. Mas como sair dessa prisão invisível? Essas mudanças não afetam só o cérebro. Elas refletem no comportamento diário. De repente, a pessoa percebe que perdeu o interesse em coisas simples que antes traziam alegria. As relações pessoais ficam prejudicadas. Ela pode se tornar irritada, distante ou até mesmo apática. E sem perceber, afasta quem mais a ama. É por isso que esse pecado é tão perigoso. Ele começa no secreto, mas suas consequências aparecem em todos os aspectos da vida. Agora imagine como seria viver livre disso. Não seria um alívio imenso? Mas a esperança. Sempre há. A confissão é o início, mas a verdadeira mudança vem com disciplina e apoio. Para alguém que luta contra esse vício, é importante entender que a batalha não será vencida da noite para o dia. Pequenas mudanças diárias fazem toda a diferença. Por exemplo, criar hábitos saudáveis, como ocupar o tempo com atividades produtivas, pode ajudar a diminuir os impulsos. Trocar o celular por um bom livro, como A Cabana ou O Peregrino, pode ser uma alternativa. Pequenos passos são o caminho para grandes vitórias. E qual será o seu primeiro passo? A oração também é uma arma poderosa. Quando falamos com Deus, admitimos nossa dependência dele. Não estamos sozinhos nessa batalha. Ele nos deu promessas de vitória, mas precisamos buscá-las. Meditar em versículos que falam sobre pureza e santidade fortalece o espírito. Além disso, é fundamental ter alguém de confiança para caminhar junto. Um amigo, um mentor ou um líder espiritual podem ser pilares de suporte. Você já pensou em quem poderia estar ao seu lado nessa jornada? Talvez seja a hora de procurar essa pessoa. A chave é nunca desistir. O inimigo quer que acreditemos que já perdemos, mas essa é a maior mentira. Deus sempre nos oferece uma nova chance. Cada vez que caímos e nos levantamos, provamos que não somos definidos pelos nossos erros. O que importa é a direção em que estamos indo. E quando damos um passo em direção à luz, mesmo que pequeno, estamos vencendo. Mas o que Deus realmente espera de você depois da queda? Continue e você entenderá. Quando enfrentamos pecados como esse, precisamos lembrar das promessas que sustentam a fé. A Bíblia nos ensina em Provérbios 24 que o justo pode cair 7 vezes, mas ele se levanta. Isso mostra que Deus não nos define pelas nossas quedas, mas pelo desejo de nos reerguermos. O inimigo quer te fazer acreditar que se você cair, não há mais volta. Essa é a mentira dele. Deus não te abandona no chão. Cada queda é uma chance de se levantar mais forte. Mas o que acontece quando a vergonha parece impedir até o primeiro passo? Deus entende nossas fraquezas. No Salmo 103, está escrito que Ele lembra que somos pó. Isso não é um sinal de fraqueza, mas de amor. Deus sabe que não somos perfeitos e não espera a perfeição instantânea. Ele quer um coração disposto a se aproximar dele, mesmo quando estamos quebrados. A vergonha é a arma do inimigo, mas o amor de Deus é a resposta. Quando reconhecemos isso, a batalha começa a mudar. E se hoje for o dia em que você finalmente se permita acreditar nisso? O poder de transformação começa na mente. Romanos 12 nos lembra: transformem-se pela renovação da mente. Isso envolve substituir pensamentos destrutivos por pensamentos alinhados à palavra de Deus. Quando um pensamento de tentação surge, podemos enfrentá-lo com a verdade bíblica. Dizer em voz alta: fugir da imoralidade sexual, 1 Coríntios 6, não é um ritual, é uma declaração de guerra contra o pecado. A mente renovada se torna um campo de vitória. Mas será que você está vigiando os seus pensamentos, ou os deixando correr livres? Tiago 5 nos lembra da importância de confessar. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai para que sejais curados. Isso não significa expor sua luta a qualquer pessoa, mas a alguém de confiança que possa orar por você.
Deus usa a comunidade para trazer cura. O inimigo trabalha no silêncio e no isolamento, mas Deus trabalha na unidade. Quando você se abre, tira o poder que a vergonha tem sobre você. É como acender a luz em um quarto escuro. E se confessar fosse o passo que está faltando na sua jornada? Outro ponto fundamental está em vigiar o que consumimos. O Salmo 101 diz: "Não porei coisa má diante dos meus olhos." Isso é prático. Bloquear sites inadequados, limitar o tempo nas redes sociais ou se afastar de conteúdo que gera gatilhos pode mudar tudo. Não é fraqueza, é sabedoria. O pecado se alimenta do que deixamos entrar pela visão. Quando controlamos isso, enfraquecemos o ciclo do pecado. Mas será que você está cuidando daquilo que está entrando pela janela da sua alma? Deus também promete um escape para cada tentação. Em 1 Coríntios 10, está escrito que Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar, e que com a tentação, Ele proverá um escape. Esse escape pode ser algo simples: desligar o computador, sair de casa, ligar para alguém. O segredo está em reconhecer esses momentos e agir rápido. Quanto mais rápido você reagir, menos força a tentação terá. Agora, qual será o seu próximo passo de fuga quando a tentação surgir novamente? A vitória contra o pecado não depende apenas da nossa força de vontade. Efésios 2 nos lembra que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso significa que a graça é o que nos sustenta quando fraquejamos. O inimigo quer que você acredite que só será aceito por Deus se vencer todas as batalhas, mas essa é uma mentira cruel. Deus não exige que você lute sozinho. Ele oferece a graça como um refúgio constante. E se a graça de Deus fosse a sua maior arma e não o último recurso? Paciência também é essencial nessa caminhada. Gálatas 6 nos diz: "Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos." Muitos desistem porque esperam resultados imediatos, mas Deus trabalha no tempo dele. Pense em uma árvore. Você pode plantar hoje, mas ela não dará frutos amanhã. A transformação funciona da mesma forma. Cada pequena vitória, mesmo que pareça insignificante, é um avanço em direção ao seu propósito. E se você decidisse hoje ser paciente consigo mesmo, assim como Deus é com você? Deus nos deu autoridade sobre o inimigo. Em Lucas 10, Jesus afirma: "Eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo." Essa autoridade é real, mas só é eficaz quando acreditamos nela. Quando declaramos versículos de vitória, como "sou mais que vencedor", Romanos 8, não estamos apenas falando palavras bonitas. Estamos reforçando a verdade de que Deus já nos deu o poder de vencer. Mas será que você tem usado essa autoridade ou ainda está vivendo como se fosse escravo do pecado? Também precisamos vigiar e orar. Mateus 26 diz: "Vigiai e orai para que não entreis em tentação." Isso envolve uma vigilância constante sobre nossas escolhas. Talvez seja necessário mudar hábitos. Se ficar muito tempo sozinho é um gatilho, então procure estar mais em comunidade. Se o uso do celular é uma porta para a tentação, estabeleça limites claros. Não se trata de fugir, mas de ser estratégico. E se você fizesse hoje uma lista de situações de risco e decidisse mudar uma delas imediatamente? A armadura espiritual descrita em Efésios 6 é uma proteção completa. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Isso inclui a palavra como espada e a fé como escudo. Memorizar versículos não é apenas uma prática religiosa. É uma forma de ter armas espirituais sempre disponíveis. Quando a tentação vier, lembre-se, não é você lutando sozinho, mas Deus lutando com você. E se o próximo versículo que você memorizar for a chave para vencer uma batalha difícil? Por fim, a comunhão com Deus é o alicerce. O Salmo 91 fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo. Isso não significa apenas buscar a Deus quando estamos desesperados, mas fazer da presença dele um lar. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais fortalecidos ficamos. Isso pode ser feito através da oração, da leitura bíblica e até de momentos de silêncio. É ali que ele nos prepara para as batalhas diárias. E se você transformasse sua relação com Deus em algo tão natural quanto respirar? Se essa mensagem falou ao seu coração, eu te peço, não guarde só para você. Compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, com aqueles que você ama. Espalhe essa palavra, porque juntos podemos tocar ainda mais vidas. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem. Isso é muito importante para que essa mensagem alcance mais pessoas. E antes de sair, abençoe também aqueles que estão assistindo junto com você.
Deixe um comentário com um amém ou uma palavra de bênção, porque isso faz toda a diferença. Por fim, quero te convidar a continuar conosco. Clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai edificar ainda mais a sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.